Fale a verdade, você já inventou uma doença ou problema familiar para faltar no trabalho? Já. Já? O que o senhor falou? Tinha morrido um parente. Não, graças a Deus não. Primeiro, eu trabalho com a educação e eu acredito que nós temos que ter pulso firme e forte para não ter essa atitude, não é? Servir de exemplo. Não, até hoje não. Não lembra de nenhuma? Colocou algum parente doente? Não, nunca, jamais. Ah, demais. O que, por exemplo? Ai, que eu tava com dor de barriga, que eu tava com dor de cabeça. Ai, tanta coisa, ainda mais quando a gente sai um dia antes pra festa. Já tentei, mas como a consciência pesa, né, então não vai longe, não. O excesso de faltas no trabalho pode ser um indicativo de que algo não vai bem entre empresa e funcionário. Mas será que toda falta pode ser justificada? Até que ponto isso pode interferir no rendimento e até na remuneração do trabalhador? De regra, assim, na iniciativa privada tem menos faltas do que no serviço público. Mas, assim, as faltas justificadas, que são as que têm atestados, que inclusive são homologados, atestados pela perícia médica. Então, assim, infelizmente nós não temos governabilidade, não temos como fazer gestão sobre essas faltas. Agora nós temos políticas, né, de incentivos, motivação a toda a equipe para diminuir esse número de falta e para melhorar a prestação de serviços. A Lei nº 605 de 1949 diz em seu artigo 1º que todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferentemente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. A iniciativa privada realmente tem um dia, né, de repouso, e aqui, como é um órgão público, apesar de funcionar de segunda a sábado, mas em regra as pessoas trabalham de segunda a sexta, salvo as exceções. Secretaria acadêmica, local que tem atendimento ao público, mas não deixa de ter o descanso. A legislação trabalhista também admite determinadas situações em que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário. O atestado médico, por exemplo, obriga a empresa a remunerar o empregado até o 15º dia de afastamento. Mas os benefícios, como vale-transporte e vale-refeição, podem ser descontados, já que o trabalhador não precisou utilizar. A consolidação das leis do trabalho, no artigo número 473, cita outros casos em que a ausência do trabalhador deve ser abonada, ou seja, o empregador tem de pagar pelos dias não trabalhados. São eles: em caso de falecimento do cônjuge, pais, filhos ou outros dependentes; na ocasião do casamento; nascimento do filho; doação de sangue; alistamento como eleitor; apresentação ao serviço militar; exames e provas de vestibular; quando é convocado pela Justiça; e quando estiver representando o Brasil em alguma reunião ou encontro de entidade sindical. Tem alguns casos na legislação que têm uns direitos a algumas licenças, como, por exemplo, que todo mundo conhece, a licença de casamento, né, que tem o direito ali a 3 dias depois do casamento, independente de férias ou coisa parecida. Você tem também, por exemplo, a licença para o pai de quando nasce o filho, essa licença de 5 dias. Então você tem essas licenças que também não deixam de ser uma ausência justificada ao trabalho. Há outras circunstâncias em que a legislação considera a falta do empregado como justificada. Por exemplo, a paralisação das atividades por motivo de greve, desde que haja decisão da Justiça do Trabalho. Mas há outros casos que ainda não são amparados por lei, como o recebimento por parte das empresas de atestados médicos para acompanhamento de menores ou idosos. Não é obrigatório, é uma liberalidade da empresa. Você tem outros casos que nas convenções coletivas de determinadas categorias já prevê isso. Então, aí nesses casos específicos, aí se torna obrigatório. A empresa é obrigada a aceitar e abonar as faltas desse empregado. Tanto essa situação que eu acabei de explicar é tanto para o filho quanto para o pai idoso. O atestado de acompanhamento de uma forma geral de uma pessoa dependente